Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Obrigada pelo seu carinho e também obrigada pela sua companhia. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto bastante comum e muito atual. Vamos falar sobre notícias verdadeiras ou falsas na internet. Pois é, nesse mundo globalizado, nesse mundo de muita tecnologia e de acesso à internet, tem se tornado cada vez mais comum a divulgação de notícias não verdadeiras, de falsas notícias nas redes sociais. E você, acredita em tudo que lê pela internet? Pois é, tem que tomar algum cuidado. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, está conosco hoje o professor Luiz Fernando Assunção. Tudo bom, professor? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. É um prazer. O professor Luiz Fernando, ele é formado em jornalismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Também fez mestrado e doutorado lá, né, professor? Sim. E passou um tempo fora do Brasil. Sim, eu fiz um doutorado de sanduíche de um semestre, 6 meses, em Portugal. Um estágio de doutorado, né, na verdade, que eu fiz lá em 2013. Ok. É parte aqui, parte fora do Brasil, né? Isso, a parte do doutorado foi aqui dentro, no Brasil, e outra parte em Portugal. Ok. E agora continua seus estudos fazendo um pós-doutorado? Isso, agora eu faço pós-doutorado em comunicação na Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo. Ok. E já há quanto tempo é professor do curso de jornalismo do NASP, Campus Engenheiro Coelho? Desde 2011 que eu vim para Engenheiro Coelho. E atualmente, além de professor do curso de jornalismo, também trabalha na Rádio NASP, né? Isso, eu participo da programação de jornalismo, sou responsável pelo jornalismo da Rádio NASP FM. Ok, perfeito, professor. Trabalha diretamente com a notícia, com a apuração das informações. Como você tem percebido aí ao longo do uso das redes sociais, essa questão das notícias falsas, dos boatos, tem se tornado cada vez mais comum? Sim, na verdade as redes sociais são um celeiro de notícias falsas, de informações falsas, porque todo mundo tem acesso, você pode escrever o que quiser, é teoricamente muito democrático, porque você, no anonimato você também pode colocar as informações. Então isso faz com que as pessoas se sintam livres, né, para escrever o que querem, inventar o que querem, enfim. Então é muito comum, principalmente nas redes sociais, a disseminação desse tipo de informação falsa, que acaba sendo compartilhada por muitas pessoas e muitas vezes acaba se tornando verdade mesmo, né? Enfim. As pessoas passam a acreditar, né? Isso, é bem dentro desse conceito, hoje conhecido como pós-verdade, né? Então você dissemina uma informação que não é verdadeira e ela é tão disseminada, tão compartilhada, que ela acaba se tornando verdadeira, né, para muitas pessoas. As pessoas assumem aquilo, acreditam naquilo e pronto. Acreditam naquilo e começam a passar para seus amigos, conhecidos, como se fosse verdade, sendo que a informação é falsa, foi criada muitas vezes, ou tem um componente de verdade, mas no todo ela é falsa. Né? Então isso é muito comum na era tecnológica que nós vivemos. Né? Sim. Nessa nova transmissão de informação que a gente tem hoje via internet, né? Redes sociais também, né? Redes sociais. Parece que as pessoas acreditam muito mais nos boatos, né, do que no que de fato é verdade ou foi apurado com mais cuidado. Porque quando a pessoa está mal intencionada, na verdade, ela pega uma informação e ela deturpa essa informação. Né? E isso acontece no meio cibernético, sempre aconteceu, né? Tem os hackers, né, que entram para destruir os sistemas, né? Essas pessoas que trabalham com as informações, elas querem mesmo ludibriar as pessoas, né? Porque, enfim, pode ser uma patologia, pode ser... Enfim, ela quer enganar as pessoas através de uma informação, né? Isso é muito comum. Existe algum grupo de pessoas ou alguma faixa etária que seja mais vulnerável a esses boatos, informações falsas? Ou qualquer pessoa que acessa as redes sociais, acessa a internet, pode ser um alvo fácil das notícias falsas? Todas as pessoas estão suscetíveis a isso, né? É claro que o jovem, o adolescente, obviamente, ele está mais frágil nessa questão, e eu tenho percebido também que as pessoas de mais idade, né, que às vezes não se informam para ver se aquela informação é realmente verdadeira, acabam também retransmitindo isso. Né? Então acabam sendo mais vulneráveis. Isso, mais vulnerável. O jovem é a pessoa com mais idade, né, que, enfim, está começando na internet, ela não tem o domínio, né, das redes sociais ainda, e aí recebe aquela informação e compra como verdadeira. Acaba acreditando em tudo que lê, em tudo que vê, então tem que tomar um certo cuidado. Tem que tomar esse cuidado, né? Tem que buscar a fonte da informação, né? Ver da onde a fonte primária daquela informação,
né? Porque às vezes o site é criado também, às vezes o site é inventado, né? É feito, eles abrem o site para jogar essas informações falsas, né? Quais seriam, assim, de repente, alguns sites ou espaços na internet que podem ser mais confiáveis, né? Que as pessoas que estão em casa acompanhando, de repente pensam, ok, mas onde é que eu vou procurar informação então? Para saber se a informação é falsa ou verdadeira, isso é muito simples. Uhum. É colocar informação no Google que imediatamente já vai aparecer ali muitas informações A respeito daquele assunto. a respeito daquele assunto, né? Agora, quem quer ter certeza mesmo de ir para informações confiáveis, é procurar sites confiáveis, né, de transmissão de informação. De jornais conhecidos. Sites de notícias conhecidos, né, jornais que têm portais. Aí você vai saber a procedência dessa informação, né? Ok. E aí sim, aí se quiser compartilhar, pode compartilhar. Sabendo que ela é real. Já tem certeza que pelo menos saiu num portal que tem uma certa credibilidade, né, que faz notícias. Agora, quando o endereço é diferente, você não tem procedência dessa informação, aí fica muito perigoso de... De preferência não passar para frente a informação. de preferência procurar pesquisar sobre a informação antes de passar, né? E ir na fonte primária, né? Perfeito, que é quem primeiro lançou a informação, primeiro deu né? a informação. Mas normalmente, professor, isso não acontece. As pessoas não vão atrás da fonte primária e acabam aí disseminando a informação. Quais são os prejuízos para a sociedade quando acontece esse tipo de coisa? São Divulgação de notícias falsas. prejuízos totais, principalmente com as pessoas envolvidas, né? Ou órgãos, ou... Quando cita nomes, cita entidades, né? Eu lembro de um caso, podemos citar aqui como exemplo, não sei se você lembra, o caso do kit gay, né? O kit gay, ele foi difundido há uns anos atrás, aí, eu acho que era no governo da Dilma Rousseff, se não me engano, que o Ministério da Educação estava distribuindo nas escolas para as crianças um kit gay, né? O que era esse kit gay? Era material informativo, uma revistinha, mostrando as questões de relações sexuais e tal. E, bom, aquilo se difundiu como verdade, né? As pessoas estavam dizendo, olha só o que o governo está fazendo, dando essas informações para as crianças. Agora, semana passada, eu li uma entrevista com o com o ministro da Educação da época, e ele explicou a situação, né? O kit gay realmente existia, né? Mas era uma campanha de conscientização para o público que tinha riscos sexuais, ou seja, as pessoas que... Transmissão de doenças. Isso, exatamente, transmissões de doença. Era uma campanha Prevenção de saúde, na verdade. Prevenção de saúde. E não era nem do Ministério da Educação, era do Ministério da Saúde. A pessoa mal intencionada que fez, pegou essa informação e disse que era o Ministério da Educação. Já deturpou toda a informação. Deturpou. E eu lembro que na época se comprou como verdade, muitas críticas, inclusive isso foi repercutido na mídia depois. A própria mídia pegou essa informação sem checar. E acabou divulgando. Então isso acontece, né? Você pega uma pessoa mal intencionada que pega um determinado assunto e acaba misturando as coisas e transformando aquilo como verdade. É aquela história, né? Um pouquinho de verdade, um pouquinho de verdade, uma manipulaçãozinha aqui, enfim, para atingir esta ou aquela pessoa. Né? Isso é muito comum de acontecer. Mas a gente percebe que essa onda de informação pela internet, como você mesmo disse no começo da nossa conversa, professor, que qualquer um pode divulgar, que democratizou, né? Qualquer um se sente no direito de, nas redes sociais, na internet, publicar uma foto, divulgar uma informação. Então isso não tem mais volta, né? Isso já é um processo que foi desencadeado, não tem mais volta. Como que os jornalistas, os profissionais que trabalham com a comunicação podem se utilizar dessas ferramentas como WhatsApp, redes sociais, então para começar a fazer ou para continuar fazendo um bom trabalho com relação à divulgação de notícias? Olha, a internet hoje é uma ferramenta indispensável, né, na prática jornalística, né? E a gente precisa conhecer ela, a gente precisa se aprofundar, né? Não ficar no superficial, né? Procurar informações nos mecanismos de buscas tradicionais. Né? Hoje o jornalista tem um universo de pesquisa e investigação na internet, né? Através da internet profunda, que se chama, né? Você pode pegar dados de governos, dados, enfim, de licitações, né? Que não estão aparentes na internet.
Então, hoje, a internet para o jornalista é um instrumento de investigação importantíssimo. Na verdade, não existia esse acesso, né, professor Luiz? Então, com essas ferramentas na mão, dá para se fazer um belíssimo trabalho investigativo, com credibilidade. Sim. Tem já jornalistas especialistas nisso, né, de buscar essas informações mais profundas dentro da internet. Né, e trazer elas para o público, né? Enfim, pegar esses dados de licitações, de desvio de verbas, enfim, várias informações que estão aí escondidas, mas estão ao mesmo tempo escondidas, mas acessíveis. Sim. Né? Mas não para todo mundo. Só descobrir os caminhos, né? Descobrir os caminhos, chegar lá e aí trazer para a sociedade como uma matéria investigativa, enfim. Né? Tem vários furos aí recentes, inclusive nessa crise política que estamos vivendo, né, muitos jornalistas trouxeram furos através da internet. Porque esse também é o papel do jornalismo, né, professor? Esse é o papel principal do jornalismo, né, trazer para a sociedade as informações que ainda não foram divulgadas, né, e principalmente aquelas informações de interesse público, né, que vão ajudar as pessoas, enfim, a fiscalizar o governo, enfim, uma série de coisas que é possível fazer, né? Perfeito. De repente alguém está em casa nos acompanhando, professor, e está pensando assim, como que funciona o trabalho do jornalista? Como é que ele descobre a notícia até chegar na divulgação? Consegue contar para a gente rapidinho aí quais são esses processos? O processo jornalístico, ele começa através da pauta, você procura o assunto, né? Escolhe um assunto que vai ser a pauta, aí você, a partir da pauta, vai apurar essa informação, ou seja, ouvir as fontes das pessoas, fazer entrevistas, levantar dados de pesquisa, enfim. A partir disso, você transforma aquela entrevista e pesquisa numa reportagem, pode ser televisiva ou impressa, né? Ou radiofônica, enfim. A partir daquelas informações, você escreve a matéria e, a partir disso, ela é publicada, né? Sempre tem um editor que revisa aquela informação, aquele texto, enfim, se está tudo certo, e aí, após isso, a notícia é publicada. E ainda assim, às vezes, acontecem equívocos, né? Então, você imagina, com todo esse processo de apuração, de conferência, de análise, antes da divulgação ainda tem problemas, imagina, então, quem, de repente, não passa por todo esse processo e acaba publicando qualquer coisa de qualquer forma. Sim, com certeza. Mesmo com todo esse processo de depuração da notícia que ocorre, né? Editores, revisores, o próprio repórter tem que ler várias vezes a matéria. Mesmo assim, ocorrem erros. Sim. Né? Mesmo assim. Imagina, então, na internet, onde não tem esse filtro, né, da informação. Ok. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, professor, um resuminho do que a gente falou. Quais são os principais cuidados que as pessoas que utilizam as redes sociais, utilizam a internet, devem ter ao buscar notícias ou quando recebem mesmo uma informação? Principais cuidados. O principal cuidado é saber a fonte da informação, né, a fonte primária. Da onde veio aquela informação? Né? O site é confiável? O portal de notícias que está informando é confiável? De onde ele é, quem fez aquela reportagem, quem deu aquela informação, né? Isso é essencial. Né? O primeiro ponto, se você quiser compartilhar uma notícia depois com os amigos, familiares, parentes... Pelo WhatsApp, pelo Facebook... Você tem que ter a procedência da notícia. Né? Se o portal que está distribuindo aquela notícia tem credibilidade, se tiver, então, vá em frente. Ok, professor Luiz Fernando, obrigada pela presença no Concerto de Ideias. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta para continuar o nosso programa falando sobre notícias falsas na internet. Só que agora olhando por um outro lado. Não saia daí que a gente já volta. O Concerto de Ideias já está de volta. No programa de hoje, nós estamos falando sobre notícias falsas, boatos divulgados nas redes sociais pela internet. No primeiro bloco, a gente conversou com o professor Luiz Fernando Assunção e agora a Letícia Alves está com a gente. Tudo bom, Letícia? Tudo bem. O que o pessoal de casa vai acompanhar nesse segundo bloco do Concerto de Ideias? Então, nesse primeiro bloco, nós abordamos bem como são as notícias falsas na internet. Sim. Nesse segundo bloco, nós vamos falar quando eu vir a notícia. E quando as pessoas começam a falar de mim, me difamar na internet. Existe alguma lei que possa me proteger? Mais ou menos isso. Ok, vamos então acompanhar o segundo bloco do Concerto de Ideias. A Pamela passou por uma situação em que pessoas usaram a internet para fazer uma brincadeira de mau gosto. Pamela, conta pra gente o que aconteceu.
Então, no ano passado, aqui no colégio, teve uma situação em que eu participei de uma programação na igreja, né? E os cultos aqui são transmitidos no YouTube, né? E Facebook, enfim, vários sites de redes sociais. E numa dessas situações, eu participava com outras pessoas e acabaram, depois que a situação aconteceu, né? Acabaram criando outros vídeos para difamar não só a minha imagem, mas principalmente de uma outra pessoa que estava comigo. E isso acabou causando assim um grande mal-estar, tanto em mim quanto em todas as pessoas que participaram, né? A gente não imaginava que um momento desse poderia levar a uma situação tão grandiosa no âmbito educacional como esse aqui. Doutor, quando alguém sofre algum tipo de agressão virtual ou encontra na internet, nas redes sociais, alguma notícia falsa em relação a ela, como é que a Constituição brasileira vai lidar com esse tipo de situação? Que direitos que a pessoa pode reivindicar? Bem, toda pessoa no nosso país tem liberdade de expressão. Liberdade de expressão está prevista no artigo 5º, inciso 4º da Constituição e significa o quê? Que você pode dizer o que quer que seja sobre qualquer pessoa e coisa. Então, todos podem falar o que quiser sobre qualquer coisa, assunto. E no exercício da liberdade de expressão pode ocorrer alguns abusos. E esses abusos, eles são passíveis de alguma reparação. A liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade. Nesse âmbito, a Constituição dá uma liberdade de expressão. Quando alguém sofre esse tipo de agressão, como essa pessoa pode lidar reivindicando os seus direitos, mesmo o agressor tendo essa liberdade de expressão? Essa liberdade de expressão, que é tão ampla e de um aspecto gigantesco, ela deve ser exercida com responsabilidade. E como nós sabemos disso? Porque o ordenamento jurídico brasileiro, inicialmente com a Constituição, nós percebemos que traz previsão de alguns direitos para aquele que é ofendido em sua honra, em sua imagem, em sua privacidade. Ofensas que podem decorrer do uso abusivo da liberdade de expressão. Então, quais direitos o indivíduo que é ofendido ele possui? Ele pode recorrer ao direito de resposta, que está previsto no artigo 5º, inciso 5º da Constituição, que é dar uma versão sua sobre aquilo que foi publicado sobre si, sobre aquela notícia trazida. Pode publicar uma resposta nas redes sociais, por exemplo? Pode, ele pode requerer isso administrativamente, procurando editores e o site que publicou aquilo. E se não for possível via administrativa, ele pode recorrer judicialmente para tentar dar a sua versão, porque é um direito previsto constitucionalmente. Na época, como você lidou com o caso e como você fez assim para superar? Na época, assim, foi muito difícil, porque depois que você passa por uma situação constrangedora, você acaba se sentindo muito mal, né? Então, pra mim, quando eu andava por aqui, as pessoas acabavam zombando novamente, então foi muito complicado, assim, no começo para superar, foi bem difícil. Tanto que passou um tempo, eu e as pessoas que estávamos envolvidas acabamos até nos distanciando de amizades, porque a gente ficava lembrando do que tinha acontecido, né? E então, naquele momento foi um pouco difícil, mas o tempo foi passando, deu as férias também, a gente foi para casa, deu mais parecido na mente. E aí depois já ficou, foi uma situação ruim que aconteceu, mas todo mundo tem momentos difíceis, né? O que você acha que levou essas pessoas a criarem todo esse tumulto? É um pouco complicado de te responder isso, porque essa foi uma situação que não é toda vez que acontece aqui no colégio, né? Todo mundo sabe que aqui é um lugar onde a música é muito valorizada. E quando acontece assim, situações de que é relacionado à música, então isso pega as pessoas muito de surpresa. E como algumas pessoas sabem que eu participo aqui de grupos musicais, já cantei algumas vezes também em apresentações do meu curso, né? Acabaram fazendo isso, não sei se foi para tirar sarro da gente, se foi pela situação. Então, eu não sei se tem um motivo específico, né, pelo que eles fizeram isso, mas acharam, achei engraçado, vamos passar para todo mundo ver. Mas a internet não melhorou apenas os relacionamentos e a divulgação de informações. Outra característica comum do mundo virtual é a facilidade de se expressar. A tela do computador ou do smartphone se torna um escudo contra quem discorda de você, e a espada são as suas palavras.
Professora, muitas vezes a internet abre espaço para as pessoas darem opinião, falarem uns dos outros e isso acaba gerando alguns conflitos. As pessoas dão opinião, falam umas das outras sem pudor nenhum. Por que você acha que existe essa coragem de se expressar na internet? Eu acredito que seja porque as pessoas ainda não entenderam que mundo digital e mundo real é a mesma coisa, não tem mais essa separação. Online e offline é tudo uma coisa só. Então as pessoas acreditam que falar um xingamento, uma postura um pouco mais dura, mais veemente sobre um assunto cara a cara é muito difícil, mas na internet eu consigo me esconder, eu consigo um certo distanciamento social desse contato físico com a pessoa. Então eu me sinto mais encorajado, eu me sinto mais empoderado de falar as coisas, porque essa reação que virá na sequência, ela também é um pouco distante. A pessoa não está aqui no meu rosto, eu não estou vendo aquela raiva, eu não estou vendo a mudança do olhar, a mudança da respiração, e que isso pode gerar um embate. Oculto, né? Exatamente, existe uma certa falsa segurança de que no mundo digital eu não vou encarar as pessoas de uma maneira real. Esses conflitos não se contêm só no mundo dos adultos, mas nós vemos, às vezes, crianças e jovens e adolescentes se envolvendo no cyberbullying, né? Será que esse tipo de atitude é mais perigosa, é pior para a vítima no mundo virtual? Sem sombra de dúvidas, porque a abrangência da repercussão de um assunto na internet é muito maior do que fora dela. Então, quando o bullying acontecia só no pátio da escola, você tinha o quê? 50, 30, 20 coleguinhas sabendo daquele bullying. Agora, quando isso vai para a internet, vai para as redes sociais, você tem centenas, você tem milhares de pessoas sabendo daquele bullying. Então, o impacto é muito maior e, obviamente, os danos também são muito maiores. Algum dos envolvidos foi punido? Que eu fiquei sabendo assim por alto, algumas pessoas foram chamadas a atenção, né, pelo que fizeram, que foi feito um vídeo com outras imagens de filme, colocaram junto para, né, trazer a memória. E algumas dessas pessoas tiveram punições sim, mais verbais, né? Uma das pessoas responsáveis por aquele dia, ela chegou a conversar, em específico com alguns determinados rapazes, né, que acabaram fazendo esse vídeo. Na sua opinião, existe alguma forma das pessoas se reeducarem virtualmente a ponto de evitar esses conflitos na internet? Eu não sei se essa educação seria virtual, eu acho que ela tem que ser uma educação basilar. As pessoas precisam compreender um pouco mais o que acontece nesse mundo digital, como que funcionam os processos comunicacionais e relacionais dentro desse universo digital conectado, para que elas saibam se posicionar, para que elas saibam interpretar as relações nesse ambiente. Então, acho que mais do que ensinar como lidar com bullying dentro das redes sociais, a gente precisa mostrar para as pessoas como funcionam as relações dentro do universo digital, como funcionam as relações dentro das redes sociais digitais, o que é o bullying e depois a gente juntar as duas coisas. O que eu acredito é que falta um entendimento social do que é a comunicação e as relações dentro do mundo digital, com as potencialidades, as possibilidades que esse mundo digital oferece. As pessoas simplesmente caíram ali de paraquedas, né? Porque a gente tem possibilidade de produzir, de interagir, só que não sabemos muito bem como fazer. Antigamente a produção de conteúdo ficava na mão de profissionais. Hoje todos nós somos um pouquinho profissionais desse mundo digital. Mas que de profissional muitas vezes as pessoas não têm nada. Elas simplesmente estão ali com a cara e com a coragem. Qualquer um produz conteúdo hoje. Exatamente, elas estão ali com o seu direito de cidadãos digitais de estarem ali conectados. Porém, é uma mídia um pouco complexa se você não presta atenção nas suas implicações. E isso pode gerar problemas grandiosos para a vida que as pessoas consideram real. Né? Isso pode ter implicação não só no bullying, mas no momento em que você vai escolher um emprego, no momento em que você vai tentar passar por um processo seletivo numa universidade. Toda a sua vida digital, ela é analisada e as pessoas esquecem disso. As pessoas acreditam que o que está no meu perfil eu posto porque eu quero, porque o perfil é meu e é a minha opinião mesmo, e esquecem que isso acarreta em consequências. Na sua opinião, a Constituição brasileira está preparada para lidar com o mundo virtual, que é uma coisa nova hoje? A Constituição, ela traz mecanismos que são efetivos na tutela dos direitos do indivíduo, quer seja a honra, a imagem, a privacidade. E quando a violação se dá pelo ambiente virtual, essa tutela é suficiente. Por quê? Porque os dispositivos que tratam desses bens jurídicos,
eles protegem de uma forma genérica. Então não importa o meio em que se dá a ofensa. A tecnologia ela é muito passageira, muda recorrentemente. E nem sempre é possível fazer leis específicas sobre determinado assunto. Então, a previsão que nós temos na Constituição, ela protege o indivíduo em seus bens jurídicos como a honra, a privacidade e a imagem, não importando qual for o objeto, o instrumento em que se deu a ofensa a esses bens. Então, o indivíduo tem a proteção garantida. Pois é, sempre é muito bom tomar alguns cuidados quando você recebe informações da internet ou quando você divulga, principalmente se você acaba sendo o alvo de todos esses assuntos. A gente vai ficando por aqui, volta na próxima semana. Um abraço muito carinhoso e até lá!